Olá pessoal, meu nome é André, sou professor de matemática. Estamos iniciando hoje mais uma aula de matemática. Essa aula será com conteúdo direcionado ao nono ano, ok? O conteúdo de hoje que a gente vai ver conjunto dos números racionais inicialmente. Iremos ver alguns conjuntos que são essenciais para o decorrer da disciplina de matemática do nono ano, certo? Vamos lá. O conjunto dos números racionais é representado por a letra Q. Reúne todos os números que podem ser escritos da forma P por Q. Ou seja, todos os números que podem ser escritos de forma de fração, será um número racional. Vamos ver aqui mais para frente. Sendo que P e Q são números inteiros, onde Q é diferente de zero. Observe, o número P que fica em cima e o Q serão números inteiros. Traduzindo, podem ser positivos ou negativos. Só tem um requisito. O número que está embaixo, que está representado pelo número Q, ele não pode ser um número igual a zero. Ele não pode ser zero, por hipótese alguma. Certo? Então, os números que serão em forma de fração, eles podem ser inteiros, positivos ou negativos. Só não pode ser o número de baixo, só não pode ser zero, tá bom? Olha só, temos aqui a representação do conjunto dos números racionais, onde você pode ver o zero, mais ou menos um meio, ou seja, todos os números negativos e positivos, e também o zero. Neste caso, podemos ver que temos o 1, o 2, o 3, ele aqui não aparece como uma fração, mas todo número inteiro pode ser escrito com forma de fração. Como assim, professor? Ele pode ser uma fração. Por exemplo, o número 2, ele pode ser 2 dividido por 1. Ele é uma fração, tá certo? E 2 dividido por 1 é quanto? 2. Ou seja, todo número ele pode ser escrito com forma de fração. Eu posso pegar um número e colocar um embaixo e transformar ele numa fração. Que 2 dividido por 1 vai dar o mesmo 2. No caso, é a mesma coisa que tendo a fração ou não tendo a fração. Tá certo? Vamos lá ver aqui essa questão. Nesse caso, gente, eu coloquei aqui só numa sequência. Eu não coloquei ele numa reta numérica. Numa reta numérica, o zero é constituído-se como a origem. E do lado direito do zero, nós temos os números com sinais positivos. E do lado esquerdo do zero, nós temos os números com sinais negativos. Tá bom? Note que todo número inteiro é também número racional. Assim, Z, que é o número, a letra que representa os números inteiros, é um subconjunto de quê? Subconjunto dos racionais. Vamos ver o subconjunto dos números racionais. Nós temos o subconjunto, que nós podemos tirar daqui de dentro. O subconjunto é quando a gente tira os números daqui e formamos outro conjunto. Certo? Vamos lá. Nós temos o subconjunto, que ele pode ser chamado de números racionais não nulos. Ou seja, números onde serão racionais e não terá o número zero. Certo? Quando não aparecer o zero, é porque tem esse asteriscozinho aqui em cima. Então, o conjunto dos números racionais que não tem o zero. Então, todos esses números aqui, só que eu tiro o zero da minha questão. Vamos ver. O subconjunto dos números racionais não negativos. O que é que eu estou querendo dizer? Que nesse subconjunto só vai ter números que não são negativos. Serão positivos, mas que também eu posso incluir o zero, porque ele não está me dizendo que eu não preciso ter o zero. Mas sim que ele não. A única coisa que ele me diz é que ele não deve ter números negativos. E o zero ele não é nem negativo e nem positivo, tá? Só para você entender. Na sequência, nós temos também o conjunto dos números racionais positivos e formados por números racionais que são positivos e sem o zero. Neste caso aqui, ele está me especificando, como eu tenho esse asterisco, ele está me dizendo aqui, ó, que ele não tem o zero e que todos os números serão positivos. Então, só os números daqui que forem positivos e que não tem o zero. Vamos ver o subconjunto agora dos números racionais não positivos.
é quando neste conjunto eu não tiver números positivos, apenas negativos, e no caso não está especificando a questão do zero, e também teremos o zero neste conjunto. E por fim, nesta relação de subconjunto, nós temos o conjunto dos números racionais negativos, que serão formados só por números negativos e sem os zeros. Observe porque eu tenho esse asteriscozinho aqui. Quando aparece esse asterisco é porque nesse conjunto não vai ter o zero. E o sinalzinho de menos aqui está representando que os números só serão negativos. Agora vamos ver o conjunto dos números, agora vamos ver os números decimais em fração. No caso, os números decimais em frações foi o que eu apresentei no conjunto, né? Eu tinha lá mais um meio, mais um terço, certo? Vamos ver aqui eles em outro formato, de outra maneira, que serão números decimais. Se pegarmos o número 0,2, que no caso a leitura dele é 2 décimos, é preciso lembrar que décimo vem de 10, assim como centésimo vem de 100 e milésimo vem de 1000. Então, para transformar 0,2 em fração, basta eliminar a vírgula, ficando o número 2. Assim, denominador será o número que representa a casa decimal. Então, olha só, eu tenho 0,2. Quando eu tiro a vírgula, vai ficar 0,2. 0,2 é a mesma coisa que 2. E o número de baixo, o número que vai se tornar a fração, o númerozinho de baixo, que vai se tornar o denominador. O denominador ele vai ser de acordo com o número de casas que eu tenho após a vírgula. Nesse caso, eu vou sempre colocar o 1, e o número de casas que eu tenho após a vírgula não é só uma casa, então vou colocar 1, 0. E assim eu formo a minha fração, 2 sobre 10, no caso 2 décimos, né? E eu fazendo a divisão, eu vou ter 1 sobre 5. Vemos também aqui o número 1,25. Sua leitura é 1 inteiro e 25 centésimos. Retirando a vírgula, fica 125 no numerador. E no denominador fica 100, pois as casas decimais estão em centésimos. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho o número 125, aliás, 1,25. Quando eu tiro a vírgula, ele fica 125. Aí eu vou observar, coloco um 1zinho embaixo. E quantas casas eu tenho após a vírgula? Não são 2, então será 2 zeros à frente do 1. Vamos ver. Quando eu divido o 125 por 100, faço uma simplificação, né? Vai dar 25 sobre 20. E continuando a simplificação, vai dar 5 sobre 4. Se dividirmos o numerador de cada fração acima pelo denominador correspondente, chegamos ao valor decimal correspondente a ele. No caso, como se eu estiver fazendo aqui, ó, se eu pegar 5 e dividir por 4, eu vou chegar novamente a este número decimal. Então, já estaria voltando para o número decimal. Então, como não dá mais para dividir ou simplificar aqui, se eu dividir vai voltar para o número decimal, então eu paro por essa questão. Nesse caso, é a transformação de um número decimal para um número fracionário. Em relação à fração, nós temos também a chamada fração geratriz. Fração geratriz é aquela que, quando dividimos seu numerador pelo denominador, o resultado será uma dízima periódica. No caso, um número decimal que se repita, tá bom? Vamos ver. Os números decimais periódicos apresentam um ou mais algarismos, que se repetem infinitamente. Esse algarismo, ou algarismos, que se repetem, representa o período do número. Quando a parte decimal é composta apenas pelo período, quando ela é composta apenas pelo período, a dízima é classificada como simples. Já quando, além do período, existir na parte decimal algarismo que não se repete, a dízima será chamada de composta.
Vamos ver aqui os exemplos. 4 dividido por 9. Quando a gente for fazer essa divisão, vai dar 0,444 infinitamente aqui. Chamamos essa dízima de dízima periódica simples. Esse número decimal de dízima periódica simples. Porque logo após a vírgula eu tenho um número que se repete. No caso é o número 4. Ele vai se repetir infinitamente. Então eu vou chamar isso de dízima periódica simples. Porque este número que eu vou chamar, este número 4, que eu vou chamar de período, ele só se repete uma vez. Só ele que se repete, só o número 4. Entendeu? Vamos continuar. No exemplo da letra B, nós temos 32 dividido por 9, que resulta no número 3,5555 e assim por diante. Neste caso, continuará sendo como uma dízima periódica simples, porque temos só um período, no caso só o número 5. É só o número 5 que se repete. E quando vai acontecer de ser uma dízima periódica composta? Vamos ver agora. Temos aqui o número 52 dividido por 90, que resulta no número 0,5777. Aí esse 777 ele vai se repetir. No caso, o 7 é o período, é o número que se repete, e o 5 é um número que eu vou chamar ele de intruso. Eu vou dizer que ele é o antiperíodo, ele está antes do período. Então, quando ele estiver antes do período, ele vai ser o antiperíodo. Quando acontecer de um número decimal que tiver uma chamada dízima periódica aqui no final, número que se repete, antes desse número que se repete tiver um número, quando tivermos um número decimal, que vamos chamar de dízima periódica, e antes desse número que se repete tiver um número que eu vou chamar ele de antiperíodo, nesse caso a minha dízima ela será periódica composta, ok? Vamos ver o cálculo, como resolver uma fração geratriz. Encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica muitas vezes é necessário para que possamos efetuar cálculos, por exemplo, em expressões numéricas. Para descobrir a fração geratriz de uma dízima, no caso de uma dízima periódica simples, podemos seguir os seguintes passos. Primeiro passo: igualar a dízima periódica a uma incógnita. No caso, quem seria essa incógnita? Poderia ser o x, se eu quisesse colocar. Poderia ser o y ou qualquer letra do alfabeto, eu poderia fazer desta forma. Normalmente utilizamos a letra x e y. Neste caso, colocarei o x, de forma a escrever uma equação do primeiro grau. No segundo passo, devemos multiplicar ambos os lados da equação por um múltiplo de 10, ou seja, por números, que será a partir de 10. 10, 100, ou mais números, 1000 e assim vai. Neste caso, esse múltiplo será sempre com um número terminado em 0. E iniciado com 1 e terminado em 0. 10, 100, 1000 e assim por diante. Para descobrir qual será o múltiplo, devemos identificar quantas casas decimais devemos andar para que o período fique antes da vírgula. No terceiro passo, vamos fazer uma subtração. Vamos diminuir a equação encontrada da equação inicial. No quarto passo, iremos isolar a incógnita e resolver a questão. Vamos ver o exemplo. Encontre a fração geratriz do número 0,888. Então, observe, eu tenho um período, que é o 8, que é um número que se repete. Nós temos que colocar esse 8 depois da vírgula. Temos que colocar o período depois da vírgula. Então, vamos só prestar atenção numa coisa. Eu preciso andar quantas casas para ele passar da vírgula? Não é só uma casa? Agora vamos ver na prática. Primeiro vamos escrever a equação do primeiro grau igualando ao número x, que é o primeiro passo. Ó. Igualando ao número x. Pego o x e igualo ao número que está aqui.
Observe que o período é composto por um único algarismo, que é o 8. Assim sendo, temos que andar apenas uma casa para ter o período na frente da vírgula. Assim, multiplicamos a equação por 10. Olha só. Quando eu andar só uma casa, eu multiplico por 10. Quando eu andar duas casas, eu multiplico por 100. Quando eu andar 3 casas, eu multiplico por 1000. E assim por diante. 10, 100, 1000 e assim. 10.000 e assim por diante, tá certo? Vamos ver, ó. Eu vou pegar tanto um lado como o outro e vou multiplicar por 10, ó. 10 multiplico desse lado e 10 multiplico desse lado. Quando eu faço a multiplicação, essa casazinha aqui, ó, este período vai andar para cá, um lado. Toda vez que eu estiver multiplicando o número decimal por 10, por 100, vai depender o número de casas. Se eu quiser andar uma casa, é só eu multiplicar por 10. Se eu quiser andar duas casas, eu multiplico por 100. Por quê? O número de casas que eu vou andar vai ser o número de zeros que aparece aqui neste número, ó. Se é 10, só tem um zero, eu ando só uma casa. Se é 100, tem 2 zeros, eu ando duas casas. E assim por diante. O próximo passo, agora vamos diminuir as duas equações. Ou seja, eu vou pegar a equação que se tornou maior e vou subtrair pela primeira equação que eu formei. Olha só. Peguei aqui a última equação, subtraí pela primeira. Ao subtrair, ó, o que é que eu estou vendo? Ó? 8 menos 8, 8 menos 8, 8 menos 8, tudo vai dar zero, né? E 8 para 8 vai dar 8. Ou seja, esse número que tiver no período, ele vai sumir, ó. Ele vai desaparecer, só vai sobrar agora o número que passou depois da vírgula. Então, no caso, 8. E aqui eu fazendo a subtração, eu tenho, no caso, 1x menos 10, ou 10 menos 1, vai dar 9, não é isso? E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou isolar o x. Depois que eu isolar o x, nós iremos encontrar a chamada fração geratriz. Quando eu isolo o x, quando é que vai acontecer? Toda vez que eu tiver um número multiplicado por uma letra, um número junto da letra, isso quer dizer que eu estou multiplicando. E quando eu estiver multiplicando um número por uma letra e eu quiser isolar, e na realidade eu vou sempre ter que isolar esta letra, quando eu for isolar a letra, eu tenho que ver o quê? O número que está aqui ao lado, se estiver subtraindo, se estiver somando, se estiver multiplicando, se estiver dividindo, ele vai passar para o outro lado com a operação inversa. Como eu estou multiplicando, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, 9 vai passar dividindo pelo 8, que foi o que aconteceu aqui, ó. Então, aqui encontramos a nossa fração geratriz, ok? A 2. Transforme o número decimal 0,45 em fração. Vamos ver como seria esta fração. Iremos seguir os mesmos passos do exemplo anterior. A única diferença é que agora o período é composto de dois algarismos, no caso 45. Os números que se repetem serão 45, 45 e assim por diante. Neste caso, teremos que andar duas casas. E então, iremos multiplicar por 100. Professor, poderia andar só o 4? Não. O que tem que andar para depois da vírgula é o período. O período, no caso, é 45. Eu tenho que andar duas casas. Eu vou andar o 4 e o 5. Então, se eu vou andar duas casas, eu vou ter 2 zeros à frente do 10. Então, vai ser 100. Se eu vou andar uma casa, é 10. Se eu vou andar duas casas, é 100. Se eu vou andar 3 casas, 1000. E assim por diante. Observe o que aconteceu. Eu peguei a minha primeira equação, né, transformei a equação, igualei o meu x àquele número decimal, peguei a minha equação, multipliquei 100 de um lado e 100 do outro, foi o que aconteceu. Assim eu consegui andar duas casas decimais. Agora, subtraindo a primeira equação da segunda, que no caso, ó, a primeira equação é esta aqui, ó. A primeira equação é essa e a segunda equação é essa. Quando eu vou subtrair, tá aqui, ó. Aqui os números que estão se repetindo vai dar zero, né? Então só vai sobrar o 45. E aqui eu vou estar subtraindo 100
menos 1, que vai dar 99. Quando eu for transformar essa fração geratriz, vamos ver o que é que vai dar. Ó. Isolando o x, descobrimos que a fração geratriz é igual a 45 por 99. No caso lá, eu peguei o 99 e joguei para o outro lado, que estava multiplicando, passou dividindo. Podemos ainda simplificar esta fração dividindo o numerador e o denominador por 9. Assim temos, quando pegarmos e dividirmos o 45 por 9 e o 99 por 9, vamos ter esse número aqui, ó, 5 por 11. Então, esse número decimal se transformou nesta fração geratriz. Quando a dízima periódica for composta, além dos passos indicados para a simples, devemos também multiplicar a primeira equação por um número múltiplo de 10. Além daqueles passos, devemos fazer uma multiplicação para o número múltiplo de 10, que transforme em uma dízima simples. Precisamos transformar, neste caso, uma dízima simples. Vamos lá. Acompanhe o exemplo abaixo. Qual a fração geratriz do número 2,3616161? Observe que eu tenho o meu período é 61, é o número que se repete. Ó. Antes do período eu tenho este número 3, que eu chamo de antiperíodo. Então o que é que vai acontecer? Primeiramente eu vou ter que multiplicar por 10, porque eu só tenho um número que é o antiperíodo, então esse número tem que passar para o lado de cá. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 10 para que ele ande uma casa, e depois eu vou ver a questão do período e multiplicar por 100 para que ele ande duas casas. Vamos ver aqui como vai ficar. Neste exemplo, a dízima periódica é composta, pois o algarismo é 3. Neste exemplo, a dízima periódica é composta, pois o algarismo 3, que aparece depois da vírgula, não se repete. Escrevendo a equação inicial, nós pegamos, igualamos x àquela equação lá de cima, e como eu falei, eu preciso jogar esse antiperíodo para o lado de cá, então vou multiplicar ambos por 10. Como a dízima é composta, devemos primeiro multiplicar esta equação por 10, pois com isso passamos o 3 para a frente da vírgula, algarismo que não se repete, o 3. Olha só, quando eu multipliquei o lado de x por 10 e o outro lado por 10, eu passei o 3 para o lado de cá. Agora vamos escrever a outra equação multiplicando ambos os lados da equação inicial por 1000, pois assim conseguimos passar o período para a frente da vírgula. Olha só, eu vou querer andar este caso aqui duas casas, vamos ver aqui como é que vai ficar. Pegamos o 10 e multiplicamos pelo primeiro lado e depois pelo outro lado. Depois que eu fiz isso aqui, agora nós vamos escrever a outra equação multiplicando ambos os lados da equação inicial por 1000, pois assim conseguimos passar o período para a frente da vírgula. Por que por 1000? É como se eu pegasse a primeira equação e multiplicasse tanto o lado de cá como esse outro lado por 1000. Porque, ó, observe, eu tenho o 3, o 6 e o 1, são 3 casos, então serão 3 zeros, né? Então será 1000. Olha o que aconteceu. Peguei, multipliquei por 1000 o primeiro lado e por 1000 o segundo, passei 3 casas para a frente da vírgula e ficou só o período que se repete lá agora. Em seguida, faremos a subtração dessas duas equações e isolaremos o x para encontrar a fração geratriz. Olha só, eu peguei a última equação que eu encontrei e subtraí não pela primeira mais, mas pela segunda que eu encontrei formada, no caso agora com antiperíodo aqui na frente. Toda vez que eu vou ter que fazer isso, eu preciso que o período que só se encontre aqui e o antiperíodo já passe para o outro lado. Então peguei a segunda equaçãozinha. Ao subtrair, o 61 saiu e sobrou só 2361 dividido
2361 menos 23. Quando eu subtrair, deu esse valor aqui, ó, 2338, 2.338. E ao subtrair 1.000 menos 10, deu 990. Quando eu vou isolar o x, eu deixo o x sozinho. Como o número aqui está multiplicado, ele passa dividindo. Então, encontramos a fração geratriz de uma dízima periódica composta. Temos o método prático para resolver esta questão. Vamos ver aqui o método prático. Para encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica, podemos também utilizar um método prático. Quando a dízima for simples, o numerador será igual à parte inteira, com um período menos a parte inteira. E no denominador, a quantidade de noves igual ao número de algarismos do período. Vamos ver na prática. Vamos ver aqui esse exemplo. Temos aqui o 0,2222. Para encontrar a fração geratriz, vamos usar o método prático conforme esquematizado abaixo. Bom, o exemplo que eu coloquei aqui, ele não está do jeito do exemplo lá atrás, mas vamos levar na prática. Vamos lá. Nós temos um período que se repete, que é o 13, então é uma periódica simples, né? Não tem nenhum antiperíodo antes. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a parte inteira, que é a parte inteira, é a parte que está aqui antes dessa vírgula aqui, ó, na frente da vírgula. Pegamos a parte inteira, colocamos a parte inteira aqui e junto com essa parte inteira colocamos também o número que se repete, no caso 13. Ou seja, eu vou pegar a parte inteira junto com o período, coloco aqui e subtraio por quem? Só pela parte inteira. De novo, pego a parte inteira junto com o período e subtraio só pela parte inteira. Ok, que deu esse número aqui. E o número de baixo vai ser quem? O número de baixo vai ser de acordo com o período. Como o período eu tenho 2 algarismos, então eu vou colocar 2 noves. Foi o que aconteceu. Ao subtrair aqui deu esse número e o 2 noves continua aqui. Então, peguei e encontrei a fração geratriz sem precisar fazer todos aqueles passos. Quando a dízima for composta, o numerador será igual à parte que não se repete com o período, menos a parte que não se repete. Vamos ver aqui na prática. Encontre a fração geratriz da dízima periódica, no caso essa dízima composta. Com a dízima periódica composta, encontraremos a fração geratriz utilizando o esquema abaixo. Olha só, do mesmo jeito, eu vou pegar a minha parte inteira e vou até onde eu tenho o período. Qual é o período? Não é 7? Ó. A minha parte inteira até onde eu tenho o período. Ó. Final do meu período, que é 7. Então, 637, coloquei. E vou colocar agora a minha parte inteira até o número onde não tem o período, que no caso é o 3, que é o antiperíodo, que deu 63. Então, 637 menos 63. Está aqui, 574. E embaixo, como é que vai ser? Eu não tenho só um número, só um algarismo que representa o período, que é só o 7. Então, coloco o 9. E o 0 será que número? O 0 vai ser toda vez que eu tiver um antiperíodo. Se eu tiver um algarismo no antiperíodo, é um 0. Se eu tiver 2 algarismos no antiperíodo, é 2 zeros. E assim por diante. Neste caso foi o último exemplo que eu passei aqui para vocês. E vou estar passando um exercício para vocês estarem resolvendo de acordo com esse conteúdo. Obrigado por assistirem o vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais.